Hoje eu convido você a conhecer a surpreendente história do Coronel Chico Lopes, uma das pessoas mais ilustres que viveu em São José da Boa Vista. Um homem visionário, à frente de seu tempo. O homem que durante muitos anos fez São José da Boa Vista se tornar reconhecida por todo o Paraná. Francisco José de Almeida Lopes, conhecido como Coronel Chico Lopes, era descendente de mineiros e nasceu em 1828. Quando ele nasceu, fazia apenas 6 anos que o Brasil estava independente de Portugal. Estávamos no primeiro reinado e era governado por Dom Pedro I. Francisco passou a infância no período regencial e quando ele tinha 12 anos, o Brasil entrava no segundo reinado, com Dom Pedro II sendo coroado imperador. E no mesmo período, o Rio Grande do Sul estava em guerra com o Brasil, na Guerra dos Farrapos. E quando Francisco tinha seus 25 anos, acompanhou a criação do Estado do Paraná. E com seus 60 anos, presenciou a abolição dos escravos, do qual o coronel foi um defensor ferrenho, e no ano seguinte a proclamação da República. Chico Lopes atuou na Guarda Nacional, nomeado alferes em 16 de junho de 1869, do 10º Corpo de Cavalaria de Jaguariaíva. Ao decorrer dos anos, foi alavancando a sua patente e tornando-se capitão do mesmo 10º Corpo de Cavalaria. Foi também capitão da 4ª Companhia e recebeu menção honrosa em 1876. Ele deu seus primeiros passos em direção a São José do Cristianismo já com seus 40 anos de idade, quando ainda era alferes da Guarda Nacional. Já nesta época, sendo muito estimado pela freguesia do cristianismo, onde no mesmo ano foi o segundo cidadão mais votado para ocupar a cadeira de juiz de paz, no ano de 1870. O juiz de paz naquela época é bem diferente do juiz de paz de hoje. Ele tinha muitas funções. Além de celebrar os casamentos, ele era responsável por organizar as eleições, sendo responsável pelos bêbados e pelas prostitutas. Também podia aplicar punições e era a principal autoridade administrativa e policial, além de zelar pela ordem da freguesia. Também podia julgar pequenas causas, participar de reuniões de reconciliação e realizar outras atividades de vigilância local. O coronel era do Partido Republicano Federal. Já em 1876 foi vereador da Vila de São José da Boa Vista. Alguns anos depois, em 1881, foi presidente da Câmara Municipal, cargos que ocupou até por volta de 1902. Foi também comandante da 17ª Brigada de Infantaria da Comarca de São José da Boa Vista, pelo decreto número 7.465, de 6 de setembro de 1879. Durante sua vida em São José da Boa Vista, o coronel teve diversos cargos políticos. Era um visionário à frente de seu tempo. Acreditava no crescimento da cidade de São José da Boa Vista, tinha o sonho de trazer muitos imigrantes para a região, além de anexar muitas áreas a São José, aumentando assim a demarcação da comarca, que naquela época era importante para toda a região. Ele foi quem deu o nome à colônia mineira, a vila que se tornou posteriormente Siqueira Campos. Participou de feiras e exposições provinciais, a fim de levar os produtos feitos da comarca de São José da Boa Vista a serem vistos e apreciados pelo mundo. No dia 6 de fevereiro de 1906, ele envia um relatório completo para Curitiba falando das fazendas de café de Ribeirão Claro, citando vários produtores, a quantidade de pés de café e relata toda a prosperidade de Ribeirão Claro, o que fez tomar a decisão de apoiar o desmembramento de Ribeirão Claro, o que causou sua maior disputa política, mas isso vou contar daqui a pouco. Ele foi abolicionista, que participou da Comissão de Libertação de Escravos da cidade anos antes da Lei Áurea. Ele tinha o sonho de construir uma colônia de imigrantes e doou uma quantidade de terras para a criação dessa colônia, que nunca existiu. Uma curiosidade aleatória: todos nós sabemos da história da passagem de Dom Pedro II por São José do Cristianismo ou por São José da Boa Vista, apesar de não ter nenhum documento comprovando, mas vamos à hipótese dessa história ser verdadeira, e o imperador Dom Pedro I ter pernoitado em São José da Boa Vista. Nesse caso, o coronel Chico Lopes era o chefe político e, na ocasião, teria recebido o imperador. Nem tudo na vida do coronel foram flores. Ele teve um amigo que logo se tornou seu maior inimigo,
E essa disputa foi tão intensa que ganhou as páginas dos jornais em Curitiba, tanto no jornal A República, que contava a versão do coronel, como no jornal Diário da Tarde, que contava a versão do padre. E esse conflito chegou ao governador do estado. Antes de contar essa parte da história, já deixe seu like e se inscreva no canal. Estou produzindo um vídeo completo sobre São José da Boa Vista e de outras cidades da região, mas preciso que você me ajude nesse projeto. Essa não foi apenas uma disputa política, mas também teve combates violentos. Detalhe importante, isso se passou há mais de 120 anos. Então vou resumir as duas versões, tanto a do padre João Luciano Ribeiro, quanto a do coronel Tico Lopes. E o intuito desse pequeno documentário não é fazer juízo de valor, nem dar uma opinião pessoal. As fontes são escassas, ou seja, não posso afirmar qual dos dois lados estavam certo. Deixe o debate em aberto aqui nos comentários. O padre João Luciano Ribeiro, de nacionalidade portuguesa, iniciou seu trabalho no Brasil na década de 1880, passando pelo estado de Minas Gerais. Posteriormente mudou-se para São João Batista do Rio Verde, hoje é Itaporanga, onde ele foi intendente em 1891, um cargo semelhante ao de prefeito. Após muitas desordens políticas em Itaporanga, começou a atender a capela de Santa Ana dos Barbosas em 1898 e mudou-se para Santana em 1900. Ele era representante da Câmara de São José da Boa Vista. Naquela época, Santana fazia parte do município de São José da Boa Vista, cujo principal líder político era o coronel Tico Lopes, que possuía prestígio na região e na oligarquia paranaense. Na época não havia médicos no distrito, e o padre curava os enfermos com ervas medicinais. Ele não atendia apenas Santana, mas também atendia várias capelas da região, incluindo Colônia Mineira, atual Siqueira Campos, Passo dos Índios, que é Salto do Itararé, e vidas até Ribeirão Claro. Ele era responsável por casamentos, batizados e outras cerimônias importantes, tornando-se uma figura muito importante na região. Além de suas funções religiosas, o padre João Luciano também tinha grandes ambições políticas. Ele atuava como vereador em São José. Seu maior sonho era emancipar Santana e Salto do Itararé, unindo os dois para formar um novo município. Isso, porém, gerou um grande conflito com o coronel Tico Lopes. Tudo começou em 1901. Precisando de um representante político forte, o coronel Tico Lopes formou uma aliança com o padre João Luciano Ribeiro. No entanto, essa união não durou muito. Quando Ribeirão Claro foi elevado à categoria de vila com o apoio do coronel, se desmembrando de São José da Boa Vista, o padre exigiu que Santana e Salto também fosse elevado à categoria de vila. Mas o coronel se recusou a apoiar a ideia, alegando que a elevação de Ribeirão Claro se devia à sua distância da sede do município. Sentindo-se traído, o padre João Luciano retirou seu apoio político. Os protestos, liderados por ele, foram massivos. Os comerciantes de Santana pararam de pagar os impostos. Muitos eleitores não compareceram às urnas, e os que compareceram não votaram nos candidatos da chapa do coronel Tico Lopes. Então o coronel acusou o padre de fraudar as eleições e afirmou no jornal que o padre tinha 500 homens armados prontos para atacar a Câmara Municipal de São José da Boa Vista. E quem relata essa história é o próprio coronel, que no dia 11 de junho de 1901 enviou uma carta ao jornal A República. Vou ler um trecho, abre aspas. Deparando-me com as colunas do Diário da Tarde, de 15 de maio último, com o artigo relativo a acontecimentos dos Barbosas, venho pedir-vos a inserção dessas linhas em vosso conceituado jornal, a fim de ficar restabelecida a verdade dos fatos ali aludidos. Devo ao público e aos meus amigos em particular uma satisfação de atos praticados dentro do município que tenho a honra de representar e faço justo ao empenho em conservar a linha de honra e de honestidade que tracei desde o início da minha longa carreira. É justo e natural que o Diário da Tarde, compenetrado no seu verdadeiro papel defensor incondicional dos oprimidos, tivesse lançado esse artigo chamando a atenção dos poderes públicos
sobre ocorrências gravemente envenenadas por um sacerdote que, esquecido da sua alta missão social, desce a forjar verdadeiras inventivas com o fim de atrair a piedade pública sobre uma pensa causa que defende a emancipação dos Barbosa. Fecha aspas. Continuando nessa carta, ele apresenta uma denúncia assinada por mais de 50 pessoas de Santana do Itararé, encaminhada ao bispo denunciando o padre por acolher vagabundos e prostitutas na sua casa. Continuando outro trecho da carta. Abre aspas. Quando no momento necessitei de um representante meu nos Barbosas, a fim de reunir elementos políticos esparsos a instâncias de amigos, iludidos pelas manhas do padre, confiei a esse sacerdote o importante encargo. Apesar das informações desfavoráveis que obtive a respeito dos seus precedentes como político e mesmo como sacerdote, uma das informações que tive foi da sua saída quase que obrigada no Rio Verde, no vizinho estado de São Paulo, onde esse padre dizem que promoveu uma rebelião idêntica a que está armando agora nos Barbosa. Apesar disso, porém, procurei cercá-lo de todo o prestígio, reunindo em torno de sua pessoa os elementos influentes da localidade. Dentro de pouco tempo, porém, tive a prova da deslealdade do padre João Luciano, quando em véspera da eleição municipal, esse sacerdote veio impor-me a elevação dos Barbosas à vila, pretexto banal, igual favor concedido a Maria Ferreira. Quis ver que isso era uma atribuição do Congresso e que eu não trabalharia nesse sentido. Diante de tal imposição, que ocultava uma premeditada deslealdade e que mais, Maria Ferreira era justo que se concedesse tal favor em vista de se achar tão afastada da sede do município. Fecha aspas. Maria Ferreira é Ribeirão Claro e Barbosa é Santana do Itararé hoje. Continuando na carta, o coronel continua afirmando que o padre convenceu os moradores a não pagarem impostos e foi à Câmara de São José da Boa Vista com 500 homens armados. Os policiais que estavam em Santana foram expulsos pelos moradores. Então o coronel mandou reforços e instaurou a ordem com a garantia de que o padre não seria preso. E novas eleições foram realizadas. Já a versão do padre João Luciano Ribeiro não nega sua vontade de emancipar Santana. Porém, relata que ao perder as eleições, o coronel Chico Lopes cercou Santana com capangas e agrediu seus opositores políticos, alegando fraudes nas eleições, além de realizar prisões arbitrárias. O padre cita que o coronel tratava a Vila dos Barbosas como seu feudo. No caso de ir armado à Câmara, o padre disse que ia apenas para exercer seu cargo de vereador, acompanhado por 2 camaradas que iam a São José do Boa Vista tratar apenas de negócio. Em 10 de junho de 1901, uma carta assinada por 72 cidadãos de Santana do Itararé foi enviada ao jornal Diário da Tarde, defendendo a conduta do padre João Luciano Ribeiro. Segundo eles, após perder as eleições, o coronel colocou Santana em estado de sítio, prendendo e agredindo os cidadãos. Este conflito mostra como era complexo a política naquela época, e muito provavelmente o coronel enfrentou outros desafios que se perderam na história. As fontes estarão na descrição do vídeo. Pouco antes da sua morte, ele se retirou da chefia política da região, enviando uma carta ao jornal Diário da Tarde, onde ele colocou seus motivos e manteve-se na magistratura, sendo juiz da comarca. O coronel Chico Lopes faleceu no dia 4 de dezembro de 1905, na fazenda do Barreiro, e foi sepultado no cemitério de São José, deixando um legado de trabalho e honra. O coronel não mediu esforços para trazer prosperidade a São José do Boa Vista. Infelizmente, o coronel não estava vivo quando a estrada de ferro chegou à região. Com todo o seu prestígio e a boa articulação política, possivelmente a estrada de ferro passaria por São José da Boa Vista. Para finalizar, vou ler um trecho da notícia da morte do coronel Chico Lopes, do jornal Diário da Tarde. Abre aspas. O acontecimento de maior vulto que nesses últimos tempos tem se dado é sem dúvida a morte do coronel Chico Lopes, um dos fundadores de São José da Boa Vista, e que ele estremecia com um verdadeiro pai. No ilustre morto perderam-se São José e os pobres, um dos mais fortes defensores. É frequente ouvir-se dizer morreu o pai dos pobres. Era o distinto, dotado de um gênio brincalhão, afável e bondoso. Bom, se você assistiu até o final e gosta de histórias sobre o Norte Pioneiro, deixa o like e se inscreve no canal. Até mais.